Bom dia, meus irmãos, bom dia. Que bom que o Senhor permitiu que nós pudéssemos, mais uma vez, meditar aqui à luz da palavra. Amém? Quero ler hoje, irmãos, o que está escrito em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 14. Ouçam só, para a nossa reflexão nesta manhã, a palavra está em Mateus, capítulo 13, verso 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muito bem. Irmãos, a nossa geração, nós temos a oportunidade, a possibilidade de estudar a palavra de Deus. Nós temos acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus é continuamente pregada em todos os lugares. Todos têm acesso à palavra hoje. Todos têm acesso às pregações, às ministrações. Mas isso não significa que todos estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero refletir. Sobre o fato de algumas pessoas ouvirem a palavra do Senhor de má vontade. Coração insensível. Pessoas que até ouvem, mas o coração é tão insensível que elas ouvem de má vontade com os seus ouvidos e fecham os seus olhos. Agora, se não fosse assim, se as pessoas não tivessem essa má vontade de ouvir a palavra do Senhor, se elas não fechassem os seus olhos para as verdades bíblicas, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E o detalhe é que, ao se converter, elas seriam curadas definitivamente, verdadeiramente. Isso explica em parte porque as estatísticas mostram, ano após ano, que o número de pessoas que se dizem cristãs aumenta consideravelmente todos os anos. É impressionante. Isso é ruim? Não é ruim. O problema é que nem sempre isso condiz com a verdade. O número de pessoas que se dizem cristãs, pessoas que são frequentadoras de igreja, ele pode até aumentar. Mas muitas vezes aumenta também significativamente o número de pessoas que se divorciam, de pessoas que se envolvem em escândalos, o número de pessoas que se envolvem em casos de violência. Por que é que o número de evangélicos aumenta? Por que é que novas igrejas evangélicas surgem todos os dias? O número de pessoas que se dizem cristãs só cresce todos os anos, mas em contrapartida a gente não vê a diminuição da criminalidade. Taxa de divórcios que só aumenta, inclusive entre os cristãos. Por quê? Por que aumenta o número de casos de corrupção, os escândalos, a violência, o fim de ministérios, inclusive até ministérios que teriam um bom futuro, ministérios prósperos, frutíferos, acabam por causa de brigas internas? É porque falta arrependimento. Porque essas pessoas até conhecem, até ouviram, mas ouviram de má vontade. Não se arrependeram, não foram transformadas, não nasceram de novo. Continuam cometendo os mesmos erros, buscando saciar as próprias paixões, as mesmas paixões da carne de sempre, os mesmos desejos da carne de sempre, as mesmas paixões terrenas. Porque ouviram de má vontade, porque não abriram o coração, não se arrependeram, não nasceram de novo, não tiveram a mente transformada. Em Efésios diz algo que é muito interessante, eu quero compartilhar com vocês aqui, muito interessante para a nossa reflexão, para complemento dessa nossa reflexão nesta manhã, para a gente ver o que tem acontecido, Muita gente gosta das reuniões, muita gente gosta do espetáculo, Muita gente gosta.
Mas quando a gente fala de arrependimento genuíno, verdadeiro, aquele que traz transformação, algumas pessoas não querem ouvir de boa vontade e por isso vão levando a vida do mesmo jeito. Gente, é impressionante o número de pessoas que se dizem cristãs e continuam cometendo coisas terríveis, coisas públicas, conhecidas por todos, que são terríveis. Gente que quer continuar levando a mesma vida e diz que é cristã. Como assim? Como assim? Não abandonou os velhos caminhos? Mas nasceu de novo? Não nasceu de novo, não é possível. Efésios capítulo 4 diz o seguinte a partir do verso 20. Toda a vida não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nasceu de novo, arrependeu-se, é de Cristo, entregou sua vida para Ele, então nenhuma dessas coisas podem mais fazer parte da sua vida. A mentira, a calúnia, a maldade, nada disso pode mais fazer parte da sua vida. A corrupção, a falta de perdão, nasceu de novo, é de Cristo. Que seja verdadeiro, que seja de verdade, que não seja apenas alguém que ouviu de má vontade, de coração fechado, achou interessante, achou bonito, gostou, arrepiou, até chorou, mas não houve transformação. Que não façamos parte das estatísticas de pessoas que se dizem cristãs, mas que a gente não vê diferença nenhuma na vida delas, nem em comparação com elas mesmas, nem em comparação com o mundo. Que sejamos realmente transformados, novas criaturas, mente renovada, arrependimento verdadeiro que gera transformação. Para a gente não fazer parte dessa estatística de gente que diz que é, mas não parece ser não. Pense nisso em nome de Jesus. O que é na sua vida, na minha vida, que precisa ser reparado, que precisa ser arrancado da nossa vida definitivamente, para que realmente nós sejamos de Cristo, que vivamos para Cristo. Que as pessoas possam ver em nós o fruto do arrependimento, a transformação. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Entendemos que a vida de faz de conta não agrada ao Senhor. A vida de aparências não agrada ao Senhor. Produz em nós, ó Pai, arrependimento. Ajude-nos a nos examinar, a examinarmos a nós mesmos, percebermos o que não está de acordo com a Tua vontade. Ajude-nos a arrancar tal proceder de nossa vida, para que possamos viver como novas criaturas, pessoas que ouviram, entenderam, se arrependeram e viveram uma transformação para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.